Olá, irmãos, a paz do Senhor, né? Que Deus esteja abençoando o seu dia, esse é o desejo do nosso coração. Nós estamos alegres por mais um dia na presença do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e nós cremos que hoje elas foram renovadas e nós podemos desfrutar dessas misericórdias, né? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te adoramos, ó Deus, por mais um dia que nós levantamos na tua presença, ó Deus, mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor, para que pudéssemos, ó Deus, ter mais experiências contigo, que pudéssemos, ó Deus, viver, ó Deus, na tua presença, Pai. Nós te glorificamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. A tua boa mão está conduzindo as nossas vidas e nós cremos, ó Deus, e sentimos o teu cuidado. Agora nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, pelas famílias que precisam de ti, ó Deus, neste momento, sejam por luto ou seja pela luta. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja ali consolando, confortando, ó Deus, cada família, Deus dando, Senhor, acrescentando a fé que eles precisam, ó Deus, que tenham experiências contigo, ó Deus, mesmo neste momento de dor, ó Pai, é o que nós te pedimos e mais uma vez te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja extirpando, ó Deus, este mal, Senhor, que tem assolado, Senhor, o nosso mundo. Pai, uma palavra tua, Senhor, e nós sabemos que tudo pode acabar, ó Deus. Traz saúde, Senhor, abençoa, Senhor, as famílias, ó Deus. Senhor, abençoa todos que estão, ó Deus, comigo, concordando com essa oração também, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e que abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei, que possamos aprender e possamos crescer em ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar o nosso estudo? Hoje é a terceira parte, a gente encerra por aqui a questão do jejum. Muito a gente poderia estar falando a respeito do jejum, é verdade, mas como o propósito é estudar sobre jejum e oração durante essa semana, então a gente está pincelando algumas coisas, recordando, relembrando e falando a respeito. Hoje a gente vai ver os motivos de jejum. A gente já viu o que é jejum, o período do jejum, né? O que a Bíblia fala a respeito do jejum, os perigos por trás do jejum. Não é o jejum que traz perigo, mas a nossa motivação nos faz cometer alguns erros, e esse é um perigo, né? E hoje a gente vai ver sobre os motivos, né? As razões pelas quais nós jejuamos. Então vamos ver. O primeiro motivo de jejum é jejum por ocasião de crise nacional. É o que a gente está vivendo, se encaixa perfeitamente nesse momento, né? Nós não estamos vivendo uma crise nacional, uma crise mundial, certo? Mas pegando o exemplo do povo de Deus, e a história da Bíblia é a respeito do povo de Deus, ela tem uma parte da Bíblia toda separada para isso, para a história do povo de Deus. A gente vê em vários momentos o povo de Deus jejuando por uma crise nacional. Seja essa crise nacional a extinção do povo de Deus, né, como aconteceu em Esther. A gente vê lá em Esther 3:13, que fala a respeito, ela conclamando o jejum, né? Teve decreto que falou que o povo de Deus ia acabar, então ela conclama um jejum. Olha, eu aqui com as minhas servas, nós vamos orar e jejuar por 3 dias, 3 noites, não vamos comer, não vamos beber. E o povo de Deus também vai fazer isso. E Deus deu o livramento. Era uma crise que tinha a ver com a extinção do povo de Deus. Então, olha, lá em Esther 3:13, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino, a ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços, os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Essa era a crise nacional daquele momento. O povo judeu ia ser extirpado, né? Então ela conclama o jejum e Deus dá livramento ao povo dele, né? O povo não foi extinto. Então, esse é um dos motivos, né? Esdras 8:21, né? É muito bonito porque Esdras, então, ele tá levando o povo de volta, né, para a terra, e ali ele conclama o jejum durante a jornada. E justamente o quê? Pedindo uma jornada feliz. Então, no texto de Esdras, se você ler, ele fala que, olha, a gente já disse pro governador que a gente não precisava da ajuda dele, que Deus estaria indo conosco, então vamos jejuar e pedir que Deus vá conosco para que a gente tenha uma jornada feliz, né? O tempo da caminhada seriam dias andando, né? E com crianças, com idosos, então até meses andando. E ele fala assim que
não venham assaltantes, que não sobrevenham males, para que a gente tenha uma jornada feliz. Então, esse texto está lá em Esdras 8, você pode verificar aí na sua Bíblia. Né? Leia o texto todo, é muito, muito bonito. Então, a gente vê que durante a vida do povo de Deus, ele pedia, né? Eles jejuavam, falando, pedindo, né, ao Senhor a respeito da extinção, para que o povo não fosse extinto, ou que ele fosse preservado também, né? Outro motivo de jejum, a gente jejua pelos próprios problemas, certo? E não é egoísmo jejuar pelos próprios problemas, muito pelo contrário. Quando a gente põe diante de Deus as nossas petições, o nome do Senhor é glorificado, quando Ele vem em nosso auxílio também. Então, a gente jejua pelos próprios problemas ou por problemas de outras pessoas que estejam pedindo e precisando dessa ajuda. Então, a gente vê lá em Mateus 17, vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 17, 14. É uma história muito conhecida, a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se dizendo diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético, tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o meu menino. Então deu uma ordem, o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer: este monte sai daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Então a gente vê aqui, era um problema pessoal, né? E ele tá ligado à fé. Então a gente pode jejuar para que o Senhor aumente a nossa fé. Às vezes a situação que a gente tem passado é tão difícil e como a gente falou no início, a prática do jejum tem que fazer parte da rotina do cristão. Tem um texto que até a irmã Lélia, ela leu esse texto, e eu gosto muito desse texto, né? Ela leu antes da oração, né? Achegai-vos confiadamente ao trono da graça para que sejamos socorridos no momento oportuno. Quando a gente tem essa prática de nos achegarmos a Deus antes do problema, a nossa fé está sendo alimentada antes do problema. E muitas vezes a gente sabe que no meio do problema, a gente às vezes perde o foco, né? A tempestade está acontecendo, a gente está olhando para a tempestade. Isso pode acontecer. Mas se a gente já tem a prática de orar, já tem a prática da leitura da Bíblia, já tem a prática, né, de buscar, de jejuar, quando o momento chegar, o Espírito Santo ele vai estar agindo no nosso coração, né? E a gente vai sentir aquela calmaria no nosso coração. E isso para mim, assim, foi muito evidente quando a gente passou pela situação difícil no ano passado. Os irmãos oraram por nós agradecemos, né? Deus usou a igreja. E desde quando a Giovana foi internada lá em abril, e naquele momento, assim, eu só conseguia chorar. E parece que foge, dá um branco, fugiu assim a palavra, mas aí no momento assim de calmaria, a gente entrega a nossa oração ao Senhor e entrega. E Deus faz aquilo que Ele tem que fazer, né? Uma vez um testemunho, a irmã lá na igreja, ela até falou disso, é como se fosse uma compota, a gente está enchendo o nosso coração, está sendo alimentado e está crescendo a nossa fé, e no dia que a gente precisa dela, a gente tem de onde buscar essa fé. Às vezes o momento é muito corrido, as coisas acontecem no susto, né? Mas quando o Senhor, Ele está direcionando e alimentando a nossa fé, nesse momento a gente sente o Senhor presente. Nós já estamos diante do trono da graça, né? A gente não está passando pelo problema para chegar ao trono da graça. Nós chegamos antes e durante o problema nós continuamos e nós sentimos ali a provisão do Senhor. Então, jejuar pelos próprios problemas, né? Às vezes não é um problema, mas às vezes é um enfraquecimento da nossa vida espiritual. Às vezes a gente sente um pouquinho frio, ou às vezes a gente sente que a nossa fé foi abalada,
né? Então a gente jejua para isso, para que Deus acrescente a nossa fé. E é um estudo muito legal, um dia a gente pode também falar sobre isso a respeito da fé, né? A Bíblia fala que Deus acrescenta. Em outros momentos os discípulos pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E ele fala: olha, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, e a Bíblia diz que ele já colocou a fé no nosso coração, né? Então, esse é um texto muito interessante. Daniel 10:1, ele orou por ter recebido uma visão e ele pediu a Deus a sabedoria para desvendar. Então, ele jejuou e orou pedindo sabedoria. É um texto muito interessante, vale a pena a gente dar uma olhadinha. Daniel, vamos lá. Desculpa, irmãos. Daniel 10, no versículo 1, durante o terceiro ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender, e eu recebi explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. Aí ele vem contando a história, leiam, é muito bonito esse texto, né? Que daí apareceu um anjo a ele e falou. E daí a gente vai lá pro verso 12. Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Olha que tremendo, né? Então ele recebeu uma visão de Deus, ele não compreendeu, e ele foi jejuar para que Deus desse a sabedoria, e a resposta veio, ele teve sabedoria, ele teve a interpretação dessa visão. Então ele jejuou por um motivo pessoal. Aquela interpretação, ele queria sabedoria. Então a gente jejua por sabedoria também. A gente jejua para acrescentar fé, por sabedoria, por problemas pessoais, né? Então a gente jejua pedindo ao Senhor a presença dele. O jejum fortalece o nosso espírito e diminui a influência que a carne exerce sobre nós. Na luta da carne contra o espírito, certo? Ou eu fortaleço a minha carne com os prazeres, né, da vida, ou eu fortaleço meu espírito, e o jejum fortalece o espírito. Ok? Vamos ver um texto também muito interessante, que ele está lá em Filipenses, Novo Testamento, Filipenses 3, no verso 12 até o 18, que fala também sobre a luta da carne. Olha, a corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero, que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corre direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Certo? Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Então, aqui é o quê? A luta da carne contra o espírito. Paulo está mostrando claramente aqui, né? A maneira de viver nos afasta de Deus. Mas a maneira de viver também nos leva até a linha de chegada e nos faz alcançar a vitória. Então, o jejum também tem esse condão, nos levar à vitória. Jejuar em períodos de grande aflição. A gente vê no texto de Ana, em Samuel 1:7, né? Que ali ela não estava comendo. É interessante perceber que tem pessoas que, quando estão passando por momentos de aflição, elas param de comer naturalmente, né? Não tem o interesse pela comida. Elas param, perdem o apetite. E aqui a gente vê que Ana também não estava comendo. Tanto que depois que ela foi até o templo do Senhor, que ela derramou o coração dela e foi dada uma resposta a ela pelo profeta, o que aconteceu? Ela se sentiu melhor, ela saiu e ela comeu, certo?
A gente vê, olha, um período de grande aflição. Em 2 Samuel, a gente vê a história do rei Davi. Esse é um texto, todos eles, né, são textos super conhecidos e vale a pena a gente dar uma chegadinha. Vou fazer de tudo pra gente não estender muito, pra gente poder terminar esse vídeo sem estender muito. Então, 1 Samuel 12, 16, né? A história. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitada no chão. Então, aqui a gente vê aquele episódio, né? Que o filho de Davi, recém-nascido, estava doente e ele então foi orar. Foi o filho de Davi, Betseba. Então, uma semana depois, a criança morreu. Então, ele jejuou aí por uma semana, certo? Então, uma semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar notícia. Aí a gente vai lá pro verso 20. Então, Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Aí a resposta, olha que interessante. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Então esse jejum foi com o intento de voltar o coração de Deus para essa necessidade, né? Era um momento de grande aflição que eles estavam passando, que Davi estava passando naquele momento. E jejuar antes de tomar uma grande decisão de caráter espiritual. Eu vou só mencionar o texto, Mateus 4:2, né? Jesus estava se preparando para o seu ministério, que era de servir a Deus, e o que ele fez? Ele se retirou e ele jejuou por 40 dias. A igreja também em Antioquia, quando eles estavam querendo expandir o evangelho, eles jejuaram e o Senhor falou claramente: me separem a Paulo e a Barnabé. E ali, então, eles separaram, ouviram a voz de Deus e enviaram os 2 discípulos para que pudessem estar, então, falando a respeito de Cristo e saindo daquele centro, indo para lugares mais longínquos para poder falar do Evangelho. E jejuar, outro ponto, jejuar porque o noivo vem. E a gente jejua justamente esperando o noivo. Eu vou mencionar o texto, Mateus 25, 1 e 13. Vamos ver, Mateus 25. Olha, naquele dia, o reino do céu será como de 10 moças, né? Então, aqui é a parábola das 10 moças, né? Então, Jesus está comparando 10 moças, 5 prudentes, 5 imprudentes. As 5 prudentes, elas tinham azeite que, né, podiam dar luz para elas aguardarem o noivo, e as imprudentes não tinham se preparado. Então, essa preparação, ela tem a ver com a nossa vida espiritual. A gente tem que se preparar espiritualmente. E daí, Lucas 5, a gente vê os questionarem Jesus a respeito da postura dos seus discípulos, né? Então, pergunta assim, Lucas 5, 35. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Que eles perguntam assim, olha, os discípulos de João Batista jejuam e os seus não. Por quê? E daí Jesus dá essa resposta. Quando o noivo for retirado do meio deles, eles vão jejuar. E a gente faz um link com essa parábola das 10 virgens, né? Elas estavam esperando o noivo e elas estavam preparadas. A vida espiritual delas estava preparada. Então, a gente jejua também, porque o noivo vem. E essa é a nossa esperança. Então, a gente pode concluir, né, que muitos dos nossos fardos são aliviados por meio do jejum. A sabedoria é obtida por meio do jejum. O avivamento vem após o jejum. O povo tem a proteção de Deus contra perigos através da prática do jejum. A cura de um ente querido. Jesus deu início ao seu ministério através do jejum. O jejum, ele é para a glória de Deus, né? E deve nos aproximar da vontade dele, certo? Então, e outra coisa assim muito importante, só pra gente finalizar, é importante a gente estipular um tempo limite pro jejum, sob o risco da gente perder esse tempo, né?
Então a gente não pode falar assim, vou fazer um jejum assim, até que aconteça alguma coisa. E daí demora 1, 2, 3, 4 anos. Se você não tiver sempre essa motivação guardada no seu coração, aquele jejum ele vai se perder, porque você vai perder a visão do jejum. Então estipula um tempo. Se for algo que não tem um tempo, anota, deixa anotado para que a sua memória não falte, né? Então, eu espero que vocês tenham sido abençoados com essas 3 partes sobre o jejum. E agora a gente vai dar início ao estudo focado para a oração. Ela vai ser mais rapidinha, né? Porque a gente já tem ouvido, inclusive, fiquem ligados na Rádio Serrana ou apareçam na igreja no domingo à noite. O pastor ele tem pregado sobre oração. Então, a gente vai só complementar alguns conceitos, né, sobre oração. Deus abençoe o seu dia. E espero que você realmente esteja sendo abençoado e edificado.